Olá a todas e a todos, meu nome é José Antônio Savares, sou professor de Direito Previdenciário. Para minha honra, participando desse curso de pós-graduação em Direito Previdenciário da ESA Nacional, uma honra poder participar e dividir com advogadas e advogados um pouco da nossa experiência como juiz federal em matéria previdenciária e também como professor de Direito Previdenciário. Nosso módulo é o módulo 6, Processo Judicial Previdenciário. Teremos 4 disciplinas e eu vou tentar, nesse pouco tempo que temos juntos, compartilhar temas mais importantes, dicas importantes para a advocacia previdenciária, especialmente aquele que está iniciando nessa importante área do direito. O processo judicial previdenciário, talvez esse tenha sido o motivo, né, da minha participação, do meu convite, para eu estar aqui. Me é muito caro, não apenas pela prática diária, pelo laboratório que temos, né, numa vara federal, atualmente como juiz de turma recursal no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, também juiz convocado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos permite, né, identificar uma série de problemas e tentar encontrar caminhos mais fáceis para a justiça previdenciária. Esse é o meu papel aqui, e também como professor e como autor do livro Direito Processual Previdenciário, que nos ajuda em boa parte do conteúdo do curso. Essa primeira aula, essa primeira disciplina é acesso à justiça, estrutura e competência em matéria previdenciária. Então, o começo, né? Então, quais são os meus direitos de acesso à justiça, interesse de agir, como funciona a estrutura do Poder Judiciário, onde acorrer ao Poder Judiciário. Acesso à justiça, estrutura e competência em matéria previdenciária. Aqui divido, detalho um pouco dessa disciplina, o acesso à justiça, estrutura e competência em matéria previdenciária, com alguns tópicos que me parecem relevantes. Gratuidade da justiça, interesse em agir, relações do processo administrativo de concessão do benefício com o processo judicial previdenciário, e começando aqui, né, por um condicionamento de acesso à justiça, a necessidade de prévio requerimento administrativo e também a exigência de formalização adequada dos pedidos no processo administrativo previdenciário. Então, nós vamos desde a necessidade de um prévio requerimento administrativo até como requerer o benefício na esfera administrativa, implicando o direito de acesso à justiça. Podemos lá? Seguimos? Então, muito bem. Começamos pelo começo, pela competência da Justiça Federal. Por que um juiz federal está aqui falando sobre direito previdenciário? A competência da Justiça Federal está no artigo 109 da Constituição da República, se acompanha no material de apoio ao dispositivo. Aos juízes federais compete processar e julgar. E no inciso 1º vai dizer: as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, o artigo 109, inciso 1º, estabelece a competência civil da Justiça Federal, colocando em questão, e coloco de maneira destacada, como qualquer ação em que haja interesse em uma entidade autárquica, a competência da Justiça Federal. O INSS, que é o órgão gestor da Previdência Social, é uma autarquia previdenciária, uma empresa, uma instituição de natureza pública, e fazem, portanto, atrair a competência para a Justiça Federal de toda ação previdenciária. Agora veja a parte final desse dispositivo: exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Isso significa dizer que as ações acidentárias, as causas de natureza, as causas que decorrem de um acidente de trabalho ou de um evento a ele equiparado, as ações em que se postula um benefício previdenciário oriundo, cujo fato gerador está relacionado com uma incapacidade que decorre de acidente de trabalho ou com uma morte também decorrente de acidente de trabalho, essas ações, elas extrapolam a competência da Justiça Federal pela parte final do que está no artigo 109, inciso 1º da Constituição da República. Então, competência é da Justiça Federal para processamento e análise das ações de natureza previdenciária, exceto aquelas decorrentes de acidente de trabalho. Estas serão de competência da Justiça Estadual no exercício da sua própria competência. Digo isso para separarmos os processos que tramitam na Justiça Federal com a competência que lhe é própria, competência da Justiça Estadual, daqueles outros que tramitam na Justiça Estadual pela chamada competência delegada, como veremos um pouco mais adiante. Definida
a competência geral da Justiça Federal é estabelecida pela própria Constituição Federal uma competência delegada. Aqui se teve em consideração, desde a Constituição de 1988, se ter em mente a dificuldade de acesso das pessoas que buscam proteção previdenciária, a hipossuficiência, a dificuldade para pagar um ônibus para visitar o escritório, para ir ao escritório, ter uma consulta, ou ir ao INSS, ir até a Justiça, o que dirá, então, ter que viajar, se deslocar de município para promover uma ação, participar de atos de instrução, de audiência e etc. Ou se submeter a uma perícia judicial, ou perícia médica, etc. Então, desde o início se pensou uma estrutura que permitisse delegar à Justiça Estadual, permitir que a Justiça Estadual processasse e analisasse ações que de fato são de competência da Justiça Federal, para facilitar o acesso da população carente, de setores carentes, de pessoas que buscam ações de concessão, de restabelecimento ou de revisão de benefício previdenciário. O artigo 109, parágrafo 3º, tem até uma redação atualizada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ele estabelece, confiram comigo, que a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Então você imagine em que o segurado reside numa comarca que não é sede da Justiça Federal. Isto aqui era muito mais importante, reconheça-se, num contexto histórico em que a Justiça Federal não se encontrava interiorizada. Em algumas sessões judiciárias, em alguns estados, a Justiça Federal se fazia presente apenas na capital e, eventualmente, em uma ou outra cidade de maior expressão. Então, isso, num contexto em que a Justiça Federal era pouco interiorizada, era extremamente importante a competência delegada numa perspectiva de acesso à justiça, de facilitar o acesso à justiça às pessoas carentes. Bom, o que acontece? Nós tivemos um processo de interiorização, de expansão da Justiça Federal, mas ainda assim não é suficiente para se fazer presente o Poder Judiciário Federal em toda a cidade, ou em toda a comarca, como tem a Justiça Estadual, como a capilaridade que tem a Justiça Estadual. Então, a competência delegada permite que a pessoa promova a ação judicial perante o juízo estadual, há uma delegação dessa competência para o juízo estadual, apenas que, por ser a competência da Justiça Federal, os recursos interpostos contra as decisões desses juízes estaduais são destinados ao Tribunal Regional Federal competente, e não ao Tribunal de Justiça correspondente. Me parece esse um ponto importante de destacar. O que foi alterado pela Emenda 103 de 2019? É que antes, livremente, já era autorizada a competência delegada, de maneira que se eu residisse no interior, numa cidade em que não era sede da Justiça Federal, e a cidade vizinha minha fosse sede da Justiça Federal, ainda assim eu teria a faculdade de propor a ação, ou na competência delegada perante o juízo estadual ou perante um juízo federal. E ainda tem a faculdade de se distribuir as ações perante a capital do estado ou ainda perante o Distrito Federal, porque se trata de entidade pública federal, o INSS, com representação nessas cidades também. Bem, o que acontece é que com a Emenda 103 de 2019 se restringiu a competência delegada e se entendeu que não era adequado que quando a cidade fosse perto daquela outra em que tinha sede da Justiça Federal, que não era adequado que se processasse o feito perante a Justiça Estadual pela competência delegada, que nesses casos deveria o assegurado ou segurado ir à sede próxima da Justiça Federal, ainda que não do seu próprio domicílio. A Emenda 103 de 2019, ela acaba, não ela mesma, restringindo, mas ao atribuir à lei o critério para essa possibilidade, vem a lei 13876 de 2019. Na verdade, esta lei ela é editada ainda anteriormente à Emenda 103 de 2019, mas busca amparo nessa nova regra constitucional. E essa lei 13876 ela altera o artigo 15, inciso 3º desta lei que estaria 5.010 de 66. Essa lei 5.010 de 66 é a lei orgânica da Justiça Federal de 1966. Então, um dia, quando não tiver nada para fazer, né, olha aqui, vou precisar conhecer o que diz a lei da Justiça Federal, você vai lá conhecer alguns detalhes que estão
ali, falam da estrutura da Justiça Federal, vão falar um pouquinho do Conselho da Justiça Federal, vão entender por que na Justiça Federal, na Justiça Federal, na semana de Páscoa, o feriado começa na quarta-feira. Quarta-feira já é santa na Justiça Federal, já é feriado, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é o maior feriado que tem na Justiça Federal. É fruto dessa lei e por um contexto histórico específico que ainda persiste ali. Então, esse artigo 15, parágrafo 3º, no que diz respeito à competência delegada, estabelece que só é possível, veja bem agora a restrição, só é possível o processamento e análise das causas previdenciárias na Justiça Estadual quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município sede de Vara Federal. Então, quer dizer, não é agora na cidade próxima, vizinha, mas tem que haver uma distância mínima de 70 quilômetros. E aí começou a se discutir, 70 quilômetros contado aonde? Da minha casa até o fórum da Justiça Federal, como é que funciona, e havia algumas teses nesse sentido. O Conselho da Justiça Federal é um órgão de cúpula administrativa da Justiça Federal, tem organização financeira, a estrutura de pessoal é definida pelo Conselho da Justiça Federal e, claro, é responsável também pela padronização do funcionamento da Justiça Federal em todo o país. Nós temos 6 tribunais regionais federais e os 6 conectados com o Conselho da Justiça Federal. O Conselho editou, eu dizia, uma resolução, essa 603 de 2019, disciplinando o tema e dizendo que deve ser considerada a distância entre o centro urbano do município sede da comarca estadual e o centro urbano do município sede da Vara Federal mais próxima. E estabeleceu também que no site de cada um dos tribunais regionais federais houvesse ali a relação de cidades, aquelas que estão submetidas à competência delegada e aquelas que agora escapam da competência delegada, que não é mais possível se valer da competência delegada porque em distância inferior a 70 quilômetros. Eu disse inicialmente que o objetivo da competência delegada era a aproximação do jurisdicionado ou do cidadão em relação à justiça, para facilitar o acesso. Hoje em dia, pela estrutura do Poder Judiciário, como vamos explicar na sequência agora, a Justiça Federal Comum, os Juizados Especiais Federais, criados no ano de 2001, pela estrutura tal como se apresenta e pela dinâmica dessas instituições, não é raro, e talvez você já tenha ouvido falar, né? Que, olha, na verdade, talvez seja mais rápido um processo tramitar pelos juizados especiais federais, mas há menos possibilidades de prova. Os juízes parecem acelerar demais os processos, ou o entendimento é mais restritivo, enquanto que a Justiça Federal Comum, uma vara comum da Justiça Federal, ainda que possa demorar um pouquinho mais, ela vai permitir maior profundidade probatória, maior instrução probatória e, como regra, ainda que demore mais, poderá apresentar entendimentos mais favoráveis. Olha, essa hipótese ela é bastante plausível, mas carece ainda de comprovação. É necessário um estudo empírico que demonstre exatamente essa percepção, essa ideia popularizada. É uma intuição que se tem, que decorre da experiência prática de muitos profissionais. Então, talvez você, ainda que um advogado ou uma advogada iniciante, já deve ter ouvido a expressão fuja dos juizados especiais federais. Fuja dos juizados, né? Ou você resolve no processo administrativo, ou às vezes o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é a instância recursal no âmbito administrativo, quando o INSS indefere a concessão de um benefício previdenciário, ou concede um benefício aquém do valor devido, ou cancela um benefício previdenciário. Eventualmente, os entendimentos no âmbito administrativo, por um Conselho de Recursos da Previdência Social, ou pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, é mais vantajoso, pode ser mais vantajoso que os juizados especiais federais. E também fuja dos juizados porque a Justiça Federal comum apresenta entendimentos mais favoráveis. Como disse, carece isso de comprovação, né, de um estudo empírico sério, seria uma bela jornada acadêmica essa, mas o fato é que você provavelmente deve ter ouvido, né, uma das primeiras coisas que se falam, né, não é desprovido totalmente de razão, né, quem fala isso, mas a competência delegada, que antes era um móvel, uma ferramenta para acesso à justiça, ela passou a se tornar um tangenciamento à competência dos juizados especiais federais, dos chamados JEFs, os juizados especiais federais. Quer dizer, como é que eu posso não ir para os juizados especiais federais? Então, uma das hipóteses é a competência delegada. Quer dizer, eu moro no interior
do Rio Grande do Sul, vou colocar aqui, estou gravando, eu sou da cidade de Curitiba, sou natural e sou juiz federal em Curitiba, atualmente convocado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui, que tem sede em Porto Alegre. Vou dar um exemplo daqui, né? Então, eu moro em Canela, aqui na Serra, na bela Canela, onde há um fórum da Justiça Estadual, mas não tem Justiça Federal. E eu posso ingressar na Justiça Federal mais próxima, em relação a esse ponto, é uma questão bastante interessante. Há ali um juizado especial, uma unidade avançada, um juizado especial avançado na cidade de Gramado, que é vizinha a Canela. Eu posso ingressar ali, que é a Justiça Federal mais próxima, posso ingressar em Porto Alegre, que é sede, esse capital da seção judiciária do Paraná, do Estado do Rio Grande do Sul, e posso ingressar também na União. Mas, enfim, eu posso ingressar na Justiça Federal do lado, em Gramado, nessa unidade avançada, de atendimento avançado, UAA, ou eu posso promover ação perante o juízo estadual da cidade de Canela, onde não há sede da Justiça Federal. E aí, você diz assim, olha, se é uma faculdade, né, o que você vai fazer nesses casos? Olha, por exemplo, olha, o juizado aqui é mais rápido, do lado, funciona bem, mas a Justiça Estadual, em competência delegada, levará eventual recurso para o Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região. E o entendimento do Tribunal Regional Federal, e se diz isso de maneira geral para todo o Brasil, o entendimento da Justiça Federal comum, dos órgãos jurisdicionais que compõem o Poder Judiciário Federal comum, os entendimentos são mais favoráveis que os juizados. Então é melhor eu me valer da competência delegada do que promover ação no Juizado Especial Federal. Essa é uma fala corrente daqueles que são previdenciaristas e que, por experiência própria, acabam se valendo da competência delegada, ainda que, percebam, os juízes de direito não sejam especializados na área previdenciária e tenham dificuldades, porque apenas excepcionalmente julgam essas demandas e julgam numa vara que oferece diversos outros problemas de natureza civil, de família, falimentar e etc, né? Bem, então essa aqui é a competência delegada, falamos da competência geral, competência delegada, e eu queria colocar uma outra exceção importante à competência da Justiça Federal, que é a competência para julgamento das causas acidentárias. Quando lemos o artigo 109, inciso 1º, falamos ali da competência dos juízes federais para processar as ações envolvendo entidades autárquicas, e no final colocamos exceto aquelas, e colocamos em vermelho, relativas às causas acidentárias. Causas acidentárias, ao contrário do que se possa pensar, não é apenas aquela em que se busca a indenização decorrente de um acidente de trabalho. Essa é uma causa acidentária, é uma causa acidentária de natureza civil, aquela que o empregado promove contra o empregador por ter sido vítima de um acidente laboral durante a prestação de serviço ou numa situação equiparável a acidente de trabalho. Essas causas são de competência específica da Justiça Estadual. Então, um empregado que busca uma indenização civil decorrente de acidente de trabalho é competência da Justiça Estadual. Interessante que também não é competência da Justiça do Trabalho nesses casos, mas competência da Justiça Estadual. O que nós estamos falando aqui são ações previdenciárias, um benefício por incapacidade laboral, uma aposentadoria por incapacidade permanente, um auxílio-doença, ou um auxílio por incapacidade temporária, ou um auxílio-acidente, ou uma pensão por morte, que estão relacionados, esses benefícios, a um evento infortunístico, um acidente de trabalho, uma morte, um acidente, ou uma doença do trabalho, que também é equiparada, uma doença profissional ou doença do trabalho, que são equiparadas a acidente de trabalho. Então, nós estamos falando de ações em que se busca a concessão de um benefício previdenciário, o restabelecimento de um benefício previdenciário, a revisão de um benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Então, esse nosso slide aqui diz da competência para julgar causas acidentárias no âmbito do regime geral da Previdência Social, e nós estamos falando que uma causa previdenciária acidentária, isto é, uma causa previdenciária que tem ligada a fato, a causa de pedir remota, os fatos que compõem o fundamento do pedido, que fundamentam o pedido, estão relacionados ao acidente de trabalho, nós chamamos ou tipificam causa acidentária. Então, esse é um ponto importante. E aqui uma outra noção também bem importante para o novo previdenciarista, para o jovem advogado, né? Que quando se fala em ações de concessão, de revisão ou de restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho, então nós estamos falando de ações acidentárias ou ações previdenciárias acidentárias, essas ações elas serão acidentárias e os benefícios são chamados benefícios
benefícios acidentários. Então, eu tenho lá uma aposentadoria por invalidez, antiga aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, hoje chamada, né, desde a emenda 103 de 2019. Qual é o fato gerador, qual é a causa dessa incapacidade? É uma doença, é uma patologia, é um acidente? É um acidente relacionado ao trabalho? É um acidente de trabalho ou um acidente de outra natureza? Se for um acidente de trabalho, eu estarei diante de uma aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria por incapacidade permanente e acidentária. Qual é a causa da incapacidade laboral que motiva o teu auxílio-doença? Você vai buscar um auxílio-doença primeiro no INSS, o INSS nega, ingressa na justiça. Ora, se é decorrente de acidente do trabalho, será um auxílio-doença acidentário ou um auxílio por incapacidade temporária acidentária. Logo, a competência não é da Justiça Federal, a competência é da Justiça Estadual. E no exercício da sua própria competência. Isso significa dizer que recursos das decisões proferidas pelo juízo estadual nas ações acidentárias são dirigidos ao Tribunal de Justiça competente, diferentemente das ações que tramitam na Justiça Estadual no contexto da competência delegada. Auxílio-acidente. Então, apenas assim, para rememorarmos aqui, auxílio-acidente. Então, nós temos ali uma noção, né, e já tiveram, né, essa disciplina, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, ou auxílio-doença, hoje chamado auxílio por incapacidade temporária, e o auxílio-acidente. O auxílio-acidente é uma prestação de natureza indenizatória. Nós vamos lá para a Lei 8.213, no artigo 86, e vamos ver que o auxílio-acidente ele pode decorrer de acidente de qualquer natureza ou decorrer de um acidente do trabalho. Na verdade, essa é uma alteração já há um bom tempo na legislação previdenciária. Antigamente, o auxílio-acidente só era concedido em decorrência de acidente de trabalho. E em 95, uma lei 9.032/95, essa lei aumenta o escopo do auxílio-acidente, reconhecendo o direito dos segurados para a hipótese de qualquer acidente. Não basta acidente, né? É uma tríade de requisitos, como diz o professor Fábio Zambit, há uma tríade de requisitos para a concessão do auxílio-acidente. Deve haver um acidente de qualquer natureza ou causa, esse acidente tem que deixar sequelas após a consolidação das lesões, e essas sequelas devem implicar a redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado. Então, acidente, sequelas e redução para a capacidade de trabalho habitual, ainda que mínima a repercussão sobre a capacidade laboral do segurado. Isso está no artigo 86 da Lei 8.213. O auxílio-acidente pode ser um auxílio-acidente, entre parênteses, previdenciário, ou um auxílio-acidente, entre parênteses, acidentário. Fica um pouco cacofônico, pleonástico, mas é exatamente isso, um auxílio-acidente acidentário. Se decorrer de acidente de qualquer natureza ou de outra natureza que não desse trabalho, estamos diante de um auxílio-acidente previdenciário, competência da Justiça Federal. Competência delegada ou não, a ver. Se decorrente de acidente de trabalho, estamos diante de um auxílio-acidente acidentário. Então, quando se fala assim, é um benefício acidentário, então você que está chegando agora, é pouca prática ainda no direito previdenciário, né? O que é auxílio, um auxílio por incapacidade temporária acidentário? É porque decorreu de acidente, estava jogando bola, quebrou a perna? Não. Quando se diz acidentário, é porque decorreu de um acidente de trabalho. Se é um outro tipo de acidente, sem o contexto laboral, o que se tem ali é um benefício de natureza previdenciária. Todos os benefícios previdenciários, eventualmente você deve ter visto isso, eles têm lá um código de a sua especificação. Você vai pegar, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária. É 31. 31 é um NB do auxílio doença por incapacidade temporária. E se for auxílio acidentário? Bom, se for auxílio acidentário, nós estamos diante de um NB 91, auxílio por incapacidade temporária acidentário, o NB 91, competência acidentária. Nós vamos explorar, ainda mais com um problema específico adiante, a competência e a distinção de competência dos benefícios acidentários. Por hora, ficamos aqui com essas noções de competência da Justiça Federal para o processamento das ações previdenciárias, a competência delegada e a competência da Justiça Estadual para o processamento e análise das ações decorrentes desse acidente de trabalho. No próximo módulo, voltamos com a estrutura do Poder Judiciário Federal.